No dia em que ela chegou à minha quinta, eu estava coberto de óleo e suor escorria pelas minhas costas. Eu só pensava em consertar um trator velho e passar mais uma tarde tranquila. Eu não tinha ideia de que em 24 horas, toda a minha vida seria virada de cabeça para baixo por uma frase dita por uma estranha. Chamo-me Ethan Miller, tenho 27 anos e há 3 anos que administro sozinho a quinta da minha família em Scottsbluff, no oeste do Nebraska. Não é um lugar sofisticado, apenas algumas centenas de hectares de milho e trigo, algum gado e terras que foram passadas de geração em geração. Quando os meus pais morreram num acidente de carro em 2022, tudo o que eles tinham construído ficou a meu cargo da noite para o dia. Fiquei porque esta quinta é a última lembrança que tenho deles. Vendê-la nunca foi uma opção. A vida aqui é simples, mas exigente. Acordo antes do nascer do sol, alimento os animais, reparo as cercas que o vento continua derrubando e rezo para que o tempo seja bom para as minhas colheitas. Não sou rico, mas dou conta. Na maioria dos dias, sou só eu, a terra e o céu infinito de Nebraska. Aquela tarde no final de março não foi diferente. Estava excepcionalmente quente, com quase 27 degrees, e o ar seco trazia o cheiro de poeira e terra. Eu estava no celeiro, a trabalhar no trator, com uma música country tocando baixinho no rádio. Então ouvi pneus a ranger na entrada de cascalho. Isso por si só chamou a minha atenção. As pessoas não param na minha propriedade sem motivo. Limpei as mãos num pano e olhei para cima para ver um SUV preto e elegante a entrar. Estava limpo e polido. O tipo de veículo que claramente não pertencia a uma estrada de terra como a minha. A porta abriu-se e uma mulher saiu. Ela era alta e vestia um blazer elegante e saltos altos que afundavam imediatamente no solo macio. O seu cabelo ruivo estava preso de forma elegante, mas as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela ajeitava a sua bolsa. O que mais me impressionou foram os seus olhos. Estavam concentrados, mas cansados, como se ela não dormisse há dias. Ela caminhou cuidadosamente em minha direção, tentando não tropeçar no terreno irregular. "É o Ethan Miller?" perguntou ela. Acenei com a cabeça, ainda confuso. "Sou eu. Posso ajudá-la?" Ela respirou fundo, olhou em volta da quinta e olhou diretamente para mim. "O meu nome é Claire Whitmore. Preciso de um marido até amanhã." Fiquei paralisado. O trapo escorregou da minha mão e ficou pendurado ali, inútil. A princípio, no princípio pensei que fosse uma piada ou algum tipo de golpe, mas ela parecia séria. Sem sorrisos, sem hesitação. "Desculpe", eu disse lentamente. "O que você precisa?" Em vez de recuar, ela enfiou a mão na bolsa, tirou uma pasta grossa e me entregou. "Se eu não me casar até meu aniversário de 29 anos, que é amanhã, perderei o controle da minha empresa." Folheei as páginas. Documentos legais, um testamento, artigos de jornal. O Whitmore Group. Eu conhecia esse nome. Era uma grande empresa agrícola sediada em Lincoln, com terras e operações em todo o Nebraska. Algumas delas até mesmo na fronteira com os meus campos. Ela observava-me atentamente. "O meu avô construiu-a. De acordo com o seu testamento, eu devo casar-me para manter o controlo. Caso contrário, ela passa para o meu primo, Ryan Whitmore." Devolvi a pasta, com a cabeça a girar. "Por que eu? Nem sequer me conhece." Ela hesitou. "A sua quinta faz fronteira com uma das nossas propriedades." Pesquisei sobre si. É independente e não está ligada à política da indústria. Não é alguém que possa ser comprada. O meu ex-noivo deixou-me na semana passada quando me recusei a assinar acordos que prejudicariam os pequenos agricultores. O Ryan destruiria tudo aquilo que o meu avô representava. Encostei-me à cerca, tentando processar tudo aquilo. Eu tinha ouvido histórias sobre Ryan Whitmore. Aquisições, táticas de pressão, agricultores sendo forçados a sair de suas terras. Eram o mesmo tipo de pessoas contra as quais meus pais lutaram durante toda a vida. "Então, o que você está a pedir?" "Eu disse casamento legal", ela respondeu. "No papel vamos registrar amanhã. Os advogados cuidarão do resto. Depois que eu garantir o conselho, podemos anular discretamente." Balancei a cabeça. "Não estou a fazer isso por dinheiro. Se eu concordar, não haverá mentiras. E se tornar real, será porque nós escolhemos assim." Ela pareceu surpreendida. Depois acenou com a cabeça. "Feito." Apertamos as mãos ali mesmo, no bar.
A palma da mão dela estava fria contra a minha pele áspera. Eu não sabia na altura, mas aquele aperto de mão marcou o início de tudo. A manhã seguinte pareceu irreal, como se eu estivesse a viver a vida de outra pessoa. A Claire e eu fomos juntos para a cidade logo após o nascer do sol. O céu estava rosa pálido sobre os campos e a estrada estava silenciosa, exceto pelo zumbido do SUV dela. Nenhum de nós falou muito, não porque fosse estranho, mas porque ambos compreendíamos o quão estranho isso era. Éramos dois estranhos a caminho de um tribunal para nos casarmos, sem nenhuma história de amor, sem a família reunida e sem nenhuma celebração à espera depois. O tribunal do condado em Scottsbluff era pequeno e simples. Era um edifício de tijolos com bandeiras na frente e alguns carros no estacionamento. O advogado de Claire encontrou-nos lá, junto com Tom, um dos meus vizinhos, que concordou em ser testemunha depois que lhe pedi um favor, prometendo explicar mais tarde. A cerimônia em si foi rápida. Não houve alianças ou votos além do que a lei exigia. Assinamos nossos nomes, apertamos a mão do juiz, assim, Claire Whitmore tornou-se minha esposa. Olhei para ela enquanto saíamos. Ela parecia aliviada, mas ainda havia tensão nos seus ombros, como se estivesse a preparar-se para o que estava por vir. Não era assim que ninguém, especialmente alguém como ela, imaginava começar um casamento. Mas estava feito. À noite, a papelada já tinha sido preenchida. A equipa jurídica de Claire tinha trabalhado rapidamente. Estavam a ser redigidas declarações para o conselho do Whitmore Group confirmar que o testamento tinha sido cumprido. No caminho de volta para a fazenda, ela olhou pela janela para o campo aberto, batendo levemente os dedos no joelho. "Agradeço isso, Ethan", disse ela baixinho. "Mais do que imagina. Só quero que as coisas fiquem claras", respondi. "Se isso vai funcionar, precisamos de regras." Ela assentiu. Concordou. Naquela noite, ela voltou para Lincoln para fazer as malas e cuidar dos negócios. A casa estava tão silenciosa como sempre. Dormi mal, revivendo tudo na minha cabeça e perguntando-me se tinha tomado a decisão mais inteligente ou a mais idiota da minha vida. Ela voltou na manhã seguinte com 2 malas e uma expressão séria. "O Ryan já se mudou", disse ela, enquanto eu a ajudava a levar as malas para dentro. "Ele contratou investigadores. Se este casamento parecer falso, ele irá contestá-lo em tribunal. Preciso de ficar aqui a tempo inteiro." Mostrei-lhe o quarto de hóspedes, o antigo quarto dos meus pais. Eu tinha-o mantido praticamente intacto. Os lençóis estavam limpos e o chão estava limpo, mas as memórias ainda estavam lá. Foi estranho abrir aquela porta para outra pessoa. Os primeiros dias foram estranhos. As nossas vidas não podiam ser mais diferentes. Eu acordava antes do amanhecer todas as manhãs, calçava as botas e ia para o celeiro. A Claire começava o dia mais tarde, preparava café na minha velha cafeteira e participava em videochamadas com advogados e membros do conselho. Enquanto eu chegava por volta do meio-dia, empoeirado e cansado, comendo uma sanduíche rápida antes de sair novamente, a voz dela ecoava com confiança e nitidez pela casa. Mal falávamos além do básico. "O café está pronto, a internet está lenta. A cerca precisa de conserto." Parecia que vivíamos em 2 mundos separados sob o mesmo teto. Então, no terceiro dia, algo mudou. Eu estava a consertar uma parte da cerca quando a Claire apareceu ao meu lado, vestindo jeans e uma camisa simples e segurando um frasco. Ela parecia deslocada, mas determinada. "Importa-se se eu ajudar?", perguntou ela. Entreguei-lhe umas luvas, duvidando que ela aguentasse 5 minutos. Ela fez perguntas. Ela ouviu, ela aprendeu. Ela picou o dedo uma vez, praguejou baixinho, riu de si mesma e continuou. Naquela noite, ela tentou cozinhar e queimou um pouco os ovos, mas rimos disso. Foi a primeira conversa verdadeira que tivemos. Ela contou-me sobre o avô e a sua visão de proteger pequenas quintas. Eu contei-lhe sobre os meus pais e as secas que eles sobreviveram. Algo suavizou entre nós. A pressão veio rápido depois disso. Ryan apresentou uma petição para questionar a validade do nosso casamento. Artigos começaram a aparecer online que me retratavam como um agricultor ganancioso atrás de dinheiro. Investigadores apareceram na cidade. Claire enfrentou a situação de frente, defendendo-nos publicamente e ligando a sua reputação à minha. Fiquei surpreendido com a forma feroz como ela se manteve firme. Depois veio a sabotagem.
Uma manhã descobri que os meus tubos de irrigação tinham sido completamente cortados. A água inundou o campo, arruinando metade da colheita jovem. O rosto de Claire endureceu quando lhe contei. É ele, disse ela. Ele está a intensificar. O verdadeiro ponto de ruptura veio uma semana depois, durante uma tempestade. Senti cheiro de fumo e corri para o galpão de armazenamento. As chamas já subiam pelas paredes. Combati o fogo com tudo o que tinha até a brigada de incêndio chegar. Perdemos a maior parte do equipamento e das sementes. Exausto e queimado, desabei na lama. Claire correu na minha direção, com o pânico estampado no rosto. Dentro de casa, ela limpou gentilmente as minhas mãos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A culpa é minha, sussurrou ela. Balancei a cabeça. Não, vamos resolver isso juntos. Naquela noite, algo mudou entre nós. O acordo não parecia mais apenas um acordo. Enquanto o vento batia nas janelas, ela sentou-se ao meu lado. Percebi que não estava mais apenas protegendo um acordo comercial. Eu estava a protegê-la. Desde a noite do incêndio, nada mais parecia falso. Claire não voltou para Lincoln. Ela ficou, como se a fazenda fosse agora o seu lar e não apenas um esconderijo. Ela usou o seu próprio dinheiro para substituir o equipamento danificado e certificou-se de que todos os recibos fossem legítimos e todos os pagamentos transparentes. Ela ficou ao meu lado durante as reuniões com a seguradora e discutiu com os avaliadores quando eles tentaram economizar. Ela nunca deu a impressão de que estava a salvar-me. Éramos parceiros, mesmo que nunca tivéssemos dito isso em voz alta. A imprensa não desistiu. Continuavam a aparecer notícias que distorciam a verdade e chamavam ao nosso casamento conveniente e a mim um peão. Doeu mais do que eu esperava. Não por causa do que diziam sobre mim, mas porque questionavam algo que se tinha tornado realidade silenciosamente. A Claire enfrentou a imprensa de frente. Nas entrevistas, falava sobre valores partilhados, proteger os agricultores independentes e por que é que este casamento era importante. Sempre ela associava o seu nome ao meu sem hesitação. Ryan pressionou ainda mais. Uma semana depois, Claire recebeu uma ligação que a deixou pálida. Ryan havia forçado uma audiência de verificação de emergência com o conselho, uma auditoria completa do casamento. Se o conselho decidisse que era fraudulento, ela perderia imediatamente o controle da empresa e eu seria envolvido em processos judiciais e possíveis acusações criminais por conluio. Tínhamos 48 horas. Esses 2 dias foram caóticos. Os advogados trabalharam sem parar. Os vizinhos assinaram declarações juramentadas dizendo que nos tinham visto juntos e apresentamos tudo como provas num julgamento. Fotos de compras no supermercado, calendários partilhados, extratos bancários limpos. Mas a verdadeira batalha não era legal. Era emocional. Naquela noite, sentamos-nos na varanda e observamos os pirilampos a cintilar sobre os campos. O ar estava quente e pesado com o cheiro da terra e da relva. Claire quebrou o silêncio. E se perdermos? Perguntou ela. A empresa, tudo. Olhei para ela e disse a verdade antes que o medo me impedisse. Para mim, já não se tratava de um acordo. Não sei quando isso aconteceu, mas aconteceu. Ela virou-se para mim, com os olhos arregalados. Lentamente estendeu a mão para a minha. Desta vez não era apenas para aparentar. Ficamos assim, com os dedos entrelaçados, até o céu escurecer. A audiência ocorreu em Lincoln. Ryan sentou-se no banco dos réus com um sorriso presunçoso, confiante de que já havia vencido. Chamou o nosso casamento de farsa. Chamou-me de fazendeiro insignificante e acusou-nos de fraude. O conselho fez perguntas difíceis sobre o casamento rápido, as finanças separadas e a falta de histórico. Então Claire levantou-se. Ela admitiu que tudo tinha começado por necessidade. Ela precisava proteger o legado do avô. Então ela disse algo que ninguém esperava. Ela disse que se apaixonou por mim. Não por poder ou aparências, mas porque eu a tratava como igual e não como um ativo. Antes que Ryan pudesse reagir, o advogado dela apresentou novas provas. Imagens de segurança da minha fazenda mostravam alguém ateando fogo. O áudio captou uma voz, a voz de Ryan. Seguiram-se registros bancários. A tela ficou cheia de imagens de suborno, manipulação e silêncio. O rosto de Ryan empalideceu quando as autoridades entraram no seu escritório. O conselho suspendeu a audiência imediatamente. 1 hora depois, eles se reuniram novamente. Ryan foi destituído. O casamento foi declarado válido. Claire manteve o controle total.
Quando a ligação terminou, ela desabou nos meus braços, tremendo. Eu a abracei, percebendo que, em algum momento, tínhamos cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Nós não apenas sobrevivemos juntos, nós escolhemos um ao outro. Após a audiência, tudo ficou silencioso de uma forma que parecia quase irreal. Durante semanas, as nossas vidas foram preenchidas com pressão, medo e o escrutínio constante dos outros. Então, de repente, tudo parou. Ryan foi preso, os seus aliados foram removidos do conselho e a ameaça que pairava sobre nós foi finalmente levantada. A fazenda parecia diferente depois disso, como se pudesse respirar novamente. Nós também. Claire voltou ao trabalho com uma força que eu nunca tinha visto antes. O conselho a apoiou firmemente e ela não perdeu tempo em fazer mudanças. Ela reestruturou a empresa, eliminou os negócios que prejudicavam os pequenos agricultores e promoveu práticas sustentáveis. Ela nunca tentou me puxar para o seu mundo, a menos que eu pedisse. Ela sabia que a fazenda era a minha âncora, assim como a empresa era a dela. Em vez disso, ela me apoiou de maneiras discretas. Subsídios para uma melhor irrigação, conexões com fornecedores justos e ajuda que respeitava a minha independência. Em casa, a vida estabeleceu-se numa rotina estável. As manhãs tornaram-se uma rotina partilhada. Ela fazia café enquanto eu alimentava o gado. À noite, sentávamos na varanda e observávamos o céu passar de azul para dourado. O quarto de hóspedes lentamente tornou-se o nosso quarto. Os seus fatos ficavam pendurados ao lado das minhas camisas de trabalho e os seus sapatos de salto alto ficavam ao lado da porta, ao lado das minhas botas. Essa mudança aconteceu naturalmente, sem discussão. Às vezes discutíamos sobre longas chamadas telefônicas que interrompiam o jantar e a minha teimosa recusa em pedir ajuda. Mas essas discussões terminavam com nós a compreendermos-nos melhor, sem nos afastarmos. Aprendemos a encontrar um meio-termo. Pela primeira vez desde que os meus pais faleceram, a casa voltou a parecer cheia. Quase um ano depois, perto do aniversário do nosso casamento no tribunal, tomamos uma decisão. Não por causa de um testamento ou de um conselho, mas porque queríamos. Realizamos a cerimônia na própria quinta, sob o vasto céu do Nebraska. Sem luxos. Não havia pressão, apenas flores silvestres, luzes decorativas, vizinhos e amigos. A Claire usava um vestido branco simples que balançava com a brisa. Eu usava botas limpas e um sorriso nervoso. O mesmo juiz oficiou a cerimônia, sorrindo enquanto falava. Escrevemos os nossos próprios votos, palavras honestas sobre escolher um ao outro, sobre permanecer juntos durante as tempestades, sobre construir algo real. Quando coloquei o anel no dedo dela, percebi o quanto tínhamos percorrido. O que tinha começado por desespero tinha se tornado amor. O que começou como um contrato tinha se transformado numa vida. Agora, quando nos sentamos na varanda à noite e olhamos para os campos, penso no dia em que ela chegou pela primeira vez no seu SUV preto. Ela veio à procura de um marido. Ficou porque nos escolhemos um ao outro.